Parte 2 Dolly 11 Londres, dezembro de 1940. Muita força, sua tola. Força demais, a velha mulher bateu o cabo de sua bengala com um golpe seco no seu lado na cama. Será que preciso lembrá-la que sou uma dama e não tenho cascos de cavalo? Dolly sorriu docemente e afastou-se um pouco mais para trás na cama, fora do alcance de algum dano. Havia várias coisas em seu emprego das quais ela, particularmente, não gostava, mas não teria sido necessário pensar muito para responder, se lhe perguntassem, que a pior parte de trabalhar como acompanhante de Ladigo em Dolly Caldicot era manter as unhas dos pés da velha senhora bem lixadas. A tarefa semanal parecia trazer à tona o pior em cada uma das duas, mas era um mal necessário e, assim, Dolly o realizava sem se queixar. Isto é, na hora. Mais tarde, na sala de estar com Kitty e as outras, ela se queixava com tal profusão de detalhes que as colegas tinham que implorar, através das lágrimas de riso, para que ela parasse. Pronto, aí está, ela disse, enfiando a lixa de unha no estojo e esfregando os dedos empoeirados. Perfeito. Ladigo Endoline pigarreou com ar de reprovação e arrumou seu turbante com a base da mão, conseguindo derrubar cinzas do cigarro murcho que se esquecera de que ainda estava segurando. Ela olhou para baixo do nariz e pelo vasto oceano de cor púrpura do seu corpo enrolado em chifão, enquanto Dolly erguia o minúsculo par de pés para inspeção. Acho que vai ter que servir, ela disse, e começou a resmungar, lamentando-se que já não fosse mais como nos velhos e bons tempos, quando uma dama podia ter uma criada decente sempre às ordens. Dolly colou um novo sorriso no rosto e foi buscar os jornais. Fazia pouco mais de 2 anos que ela deixara Coventry, e tudo indicava que o segundo ano seria uma grande melhoria em relação ao primeiro. Ela era muito inexperiente quando chegou. Jim me ajudara a encontrar um pequeno quarto só seu, em uma parte da cidade melhor do que dele, como ele dissera, com um largo sorriso, e um emprego vendendo vestidos, e então a guerra começara e ele desaparecera. As pessoas querem histórias diretamente do fronte, ele lhe dissera pouco antes de partir para a França, quando estavam sentados à margem do Serpentine, ele lançando barcos de papel, ela fumando com mau humor. Alguém tem que lhes contar. O mais próximo que Dolly chegara do glamour naquele primeiro ano fora um vislumbre ocasional de uma mulher elegantemente vestida passando pela John Lewis em direção a Bond Street e o fascínio que exercia sobre suas colegas da pensão da Sra. Witt. De olhos arregalados, quando se reuniam na sala depois do jantar, elas suplicavam a Dolly que lhes contasse outra vez como seu pai gritara com ela quando ela saíra de casa e lhe dissera que não queria mais ver nem a sua sombra na porta de entrada. Ela se sentia interessante e empolgante quando descrevia como o portão se fechara atrás dela, como lançar o cachecol por cima do ombro e marchara para a estação de trem, sem sequer um olhar para trás, para a casa de sua família. Mais tarde, porém, sozinha na cama estreita em seu quarto minúsculo e escuro, a lembrança fazia tremer um pouco de frio. No entanto, tudo mudara depois que ela perdera o emprego de vendedora na John Lewis. Uma confusão tola, na verdade. Não era culpa de Dolly se algumas pessoas não apreciavam a honestidade, e o fato inalienável era que saias mais curtas não caíam bem em qualquer pessoa. Foi o Dr. Rufus, pai de Caitlin, que viera em seu resgate. Ao saber do incidente, ele mencionou que um conhecido seu estava procurando uma acompanhante para a tia. Uma senhora incrível, ele dissera durante um almoço no Savoy. Todo mês, quando vinha a Londres, ele levava a Dolly para almoçar. Geralmente quando sua mulher estava fazendo compras com Caitlin. Um pouco excêntrica, eu acho. Solitária. Nunca se recuperou da morte da irmã. Você se dá bem com idosos? Sim, Dolly disse, concentrando-se em seu coquetel de champanhe. Era a primeira vez que tomava um desses e sentia-se um pouco tonta, embora de uma maneira muito agradável e inesperada. Acredito que sim. Por que não? Foi bastante para o radiante Dr. Rufus. Ele escreveu uma carta de referência para ela e exaltou as qualidades de Dolly junto à amiga, até se prontificou a levar Dolly de carro para a entrevista. O sobrinho teria preferido fechar a casa ancestral pelo tempo que fosse necessário, explicou Dr. Rufus enquanto rodavam pelas ruas de Kensington, mas sua tia pusera um ponto final na ideia. A velha teimosa, era realmente preciso admirar sua tenacidade, se recusara a ir com a família do sobrinho para a segurança de sua propriedade no campo, fincando os pés e ameaçando chamar seu advogado se não fosse deixada em paz. Dolly ouvirá a história novamente muitas vezes desde então, nos 10 meses em que estava trabalhando para Lady Gwendoline.
A velha senhora, que auferia grande prazer em revisitar as ofensas que lhe foram infligidas, dizia que seu pérfido sobrinho tinha tentado fazê-la ir embora dali contra sua vontade, mas ela insistia em permanecer no único lugar em que fui infeliz. Foi aqui que crescemos, N. Penny e eu. Eles vão ter que me levar num caixão se quiserem me tirar daqui. Pode ter certeza que encontrarei um modo de assombrar Peregrine, mesmo assim, se ele ousar levar a ideia adiante. Dolly, por sua vez, estava encantada com a postura de Lady Gwendoline, pois fora a insistência da velha dama em permanecer onde estava que a trouxera para viver na magnífica casa em Campden Grove. E, como era, magnífica. A fachada do número 7 era clássica, 3 andares para cima e 1 para baixo, reboco branco amenizado com detalhes em preto, afastada da calçada por um pequeno jardim. O interior, entretanto, era sublime. Papéis de parede William Morris em todos os cômodos, mobília esplêndida, ostentando a divina pátina de gerações, estantes rangendo sob peso requintado de raros cristais, pratas e porcelanas. Em comparação com a pensão da senhora Whitney Hillington Place, onde Dolly entregava metade de seu salário semanal de vendedora de loja pelo privilégio de dormir em um antigo closet que parecia estar sempre cheirando a comida barata, o contraste era absoluto. Desde o primeiro instante em que pusera os pés na residência de Lady Gwendoline, Dolly soube que, custasse o que custasse, tinha que morar dentro de suas paredes. E assim fizera. O único problema era Lady Gwendoline. O Dr. Rufus tinha razão quando dissera que ela era excêntrica. Ele deixara de mencionar, no entanto, que ela ficara marinando nos sucos amargos do abandono durante a maior parte das últimas 3 décadas. Os resultados eram um pouco assustadores e, nos primeiros 6 meses, Dolly ficou convencida de que sua patroa estava à beira de despachá-la para Beckenham e Co. para ser transformada em cola. Agora, já sabia que Lady Gwendoline podia ser ríspida às vezes, mas que esse era apenas seu jeito. Dolly também havia descoberto recentemente, para sua grande satisfação, que no que dizia respeito à acompanhante da velha senhora, toda aquela aspereza mascarava uma verdadeira afeição. Vamos ver as manchetes. Dolly indagou animadamente, retornando e empoleirando-se no pé da cama. Como quiser. Lady Gwendoline deu de ombros, batendo uma das mãos pequenas e úmidas sobre a outra na barriga. Tenho certeza que para mim tanto faz. Dolly abriu a última edição de Tilade e folheou as páginas até a seção de colunas sociais, limpou a garganta, adotou uma voz apropriada de reverência e começou a ler em voz alta sobre as ações e comportamentos de pessoas cujas vidas soavam como pura fantasia. Era um mundo que Dolly nunca soubera que existia. Ela tinha visto as casas imponentes nos arredores de Coventry e ouvido seu pai falar em tom deferente de vez em quando sobre uma encomenda especial para uma das melhores famílias da região, mas as histórias que Lady Gwendoline contava, quando lhe dava na veneta, sobre as aventuras que ela vivera com sua irmã, Penelope, passando o tempo despreocupadamente no Café Royal, morando por algum tempo em Bloomsbury, posando para um escultor apaixonado pelas duas bem, elas estavam além das mais espantosas fantasias de Dolly, e isso realmente não era pouca coisa. Enquanto Dolly lia sobre os melhores e mais festejados do dia, Lady Gwendoline, recostada e esparramada sobre suas almofadas de cetim, fingia desinteresse enquanto ouvia atentamente cada palavra. Era sempre assim, sua curiosidade era tal que ela nunca conseguia fingir por muito tempo. Oh, meu Deus! Parece que as coisas não vão nada bem para Lord e Lady Orskit. Divórcio, hein? A velha senhora torceu o nariz, lendo nas entrelinhas. Ela está saindo com aquele sujeito outra vez, o pintor. Não é de admirar. Aquela mulher não tem nenhuma discrição, é inteiramente dominada por suas horríveis. O lábio superior de Lady Gwendoline curvou-se ao cuspir o culpado, paixões. Só que ela pronunciou paixões de uma maneira snob e elegante, que Dolly adorava praticar quando sabia que estava sozinha. Igualzinha à mãe antes dela. Quem era ela mesmo? Lady Gwendoline ergueu os olhos para o medalhão bordô no teto. Francamente, tenho certeza que Lionel Rufus nunca disse que você era retardada. Posso não gostar inteiramente de mulheres espertas, mas certamente não tolero uma idiota. Você é uma idiota, senhorita Smithon. Espero que não, Lady Gwendoline. Ela limpou novamente a garganta, com um tom que indicava que ainda iria fazer seu julgamento final. A mãe de Lady Orskit, Lady Prudence Dear, era uma chata tagarela que costumava nos cansar com suas agitações pelo voto feminino.
Annie Penny costumava fazer uma imitação muito engraçada de Lady Prudence Dear. Ela podia ser muito divertida quando queria. Como costuma acontecer, Lady Prudence cansou as pessoas ao limite de sua paciência, até que ninguém na alta sociedade podia tolerar nenhum minuto a mais em sua companhia. Você pode ser egoísta, intratável, ousada ou má, mas nunca, Dorothy, nunca, seja entediante. Depois de algum tempo, ela simplesmente desapareceu. Desapareceu? Lady Gwendolyn fez um preguiçoso floreio com a mão, derrubando cinza como pó mágico. Pegou um navio para a Índia, Tanzânia, Nova Zelândia. Só Deus sabe. Sua boca desfez-se num biquinho parecido ao de uma truta e ela pareceu estar mastigando alguma coisa. Se era uma migalha do seu almoço que ela encontrara entre os dentes ou um suculento bocado de inteligência secreta, era difícil dizer. Até que, finalmente, com um sorriso dissimulado, ela acrescentou, isto é, Deus e o passarinho que me contou que ela estava amancebada com um nativo em um lugar horroroso chamado Zanzibar. É mesmo? Sem dúvida. Lady Gwendolyn tragou seu cigarro com tanta força que seus olhos se tornaram duas pequenas fendas. Para uma mulher que não se aventurara fora de seu boudoir nos 30 anos desde a partida da irmã, ela de fato era tremendamente bem informada. Havia bem poucas pessoas nas páginas de Tillard que ela não conhecesse, e ela era notavelmente hábil em conseguir que seus conhecidos fizessem exatamente o que queria. Ora, até mesmo Caitlin Rufus se casara com o homem com o qual Lady Gwendolyn decidira que ela deveria se casar, um sujeito mais velho, maçante. Era preciso que se dissesse traço, mas incrivelmente rico. Caitlin, por sua vez, se tornara insuportável, passando horas se queixando das agruras de estar finalmente casada tão bem casada, e comprando sua própria casa quando todos os melhores papéis de parede estavam sendo retirados das lojas. Dolly se encontrara com o marido uma ou duas vezes e rapidamente concluiu que tinha que haver uma maneira melhor de adquirir coisas boas do que se casando com um homem que achava que um jogo de cartas e uma agarração com a empregada por trás das cortinas da sala de jantar eram uma grande diversão. Lady Gwendolyn bateu a mão com impaciência para que Dolly continuasse e Dolly prontamente aqueceu. Oh, veja só! Aqui está uma notícia mais alegre. Lord Dumpy ficou noivo do honorável Eva Stings. Não há nada de alegre a respeito de um noivado. Claro que não, Lady Gwendolyn. Era sempre um assunto onde era necessário pisar com cuidado. Tudo bem que uma garota sem atrativos queira se atrelar a um sujeito, mas considere-se avisada, Dorothy. Os homens gostam de jogos de diversão, e todos querem ganhar o melhor prêmio, mas e depois que conseguem? É quando os jogos e a diversão terminam. Os jogos para ele, a diversão para ela. Lady Gwendolyn revirou o pulso. Continue, leia o resto. O que diz aí? Vai haver uma festa para comemorar o noivado na noite de sábado. A notícia provocou um resmungo levemente interessado. Dumpy House. Lugar incrível. Annie Penny e eu fomos lá certa vez, a um grandioso baile. No final, as pessoas já tinham tirado os sapatos e dançavam no chafariz. Vai ser realizada na Dumpy House, não? Não. Dolly passou os olhos pela notícia. Parece que não. A festa será realizada no 400 Club, somente para convidados. Enquanto Lady Gwendolyn deslanchava um agressivo discurso sobre o baixo nível de tais lugares, boates. Os pensamentos de Dolly vagavam. Ela só estivera no 400 uma vez, com Kitty e alguns de seus amigos soldados. Bem no fundo dos porões ao lado de onde antes ficava o Alhambra Theatre em Leicester Square, mergulhado em penumbra, aconchegante e vermelho escuro até onde os olhos podiam alcançar, a seda nas paredes, os bancos acolchoados, com uma única vela bruxuleante na mesinha à frente, as cortinas de veludo que se derramavam como vinho ao encontro dos carpetes escarlates. Havia músicas, risos e seguranças por toda parte, casais oscilando sonhadoramente na pequena pista de dança à meia luz. E quando um soldado com uísque demais embaixo do cinto e um volume um pouco desconfortável na calça inclinou-se sobre ela e começou a sussurrar melosamente todas as coisas que gostaria de fazer quando estivessem a sós, Dolly espiou por cima do ombro para um fluxo de jovens radiantes, mais bem vestidos, mais bonitos, simplesmente mais do que o resto dos frequentadores do clube noturno, passando para trás de um cordão vermelho e sendo recebidos por um homenzinho com um longo bigode preto. Luigi Rossi, que te dissera, balançando a cabeça com autoridade, quando tomavam o último drink da noite, gin puro,
Embaixo da mesa da cozinha, na volta ao Campden Grove. Não sabia. É ele quem dirige todo o negócio. Já estou cansada disso, disse Lady Gwendoline, esmagando o toco do cigarro na vasilha de pomada removedora de calos aberta na mesinha ao seu lado. Estou cansada e não estou me sentindo bem. Preciso de uma das minhas balas. Ah, acho que não vou ficar muito mais tempo neste mundo. Quase não dormi esta noite, com todo aquele barulho terrível. Pobre Lady Gwendoline, disse Dolly, deixando Tilady de lado e indo buscar o saco de balas da grande dama. Temos esse desgraçado Sr. Hitler a quem agradecer. Seus bombardeiros realmente são, não me refiro aos bombardeiros, sua tola. Estou falando delas. As outras, com som infernal. Ela estremeceu, de forma teatral e abaixou o tom da voz, risadinha. Oh, Dolly exclamou. Elas. Um bando medonho, declarou Lady Gwendoline, que ainda não conhecia nenhuma delas. Garotas de escritório, aliás, datilografando para os ministérios, têm que ser rápidas. O que o departamento de guerra estava pensando? Eu entendo, é claro, que elas têm que ser acomodadas, mas aqui, em minha bela casa, Peregrine está fora de si. As cartas que tenho recebido. Não pude suportar a ideia de tais criaturas vivendo entre as relíquias de família. O descontentamento de seu sobrinho ameaçou provocar um sorriso, mas a profunda amargura no íntimo de Lady Gwendoline rapidamente o suprimiu. Ela estendeu a mão e agarrou o pulso de Dolly. Elas não estão recebendo homens na minha casa, estão, Dolly? Oh, não, Lady Gwendoline. Elas sabem como a senhora se sente em relação a isso. Fiz questão de deixar claro. Porque eu não vou admitir nada disso. Não vou permitir nenhuma fornicação sob meu teto. Dolly balançou a cabeça gravemente. Ela sabia, era a grande questão no âmago da rispidez de sua patroa. O Dr. Rufus explicara tudo ao respeito da irmã de Lady Gwendoline, Penelope. Elas eram inseparáveis quando, jovens, ele disse, tão parecidas nos modos e na aparência que a maioria das pessoas pensava que eram gêmeas, embora houvesse uma diferença de 18 meses entre elas. As duas iam sempre juntas a bailes, fins de semana em casas de campo, até que Penelope cometeu o crime pelo qual sua irmã jamais a perdoaria. Ela se apaixonou e se casou, o Dr. Rufus dissera, soltou uma baforada de seu charuto com a satisfação de um contador de histórias quando alcança o ponto alto da trama, e, no processo, partiu o coração da irmã. Vamos, disse Dolly, procurando tranquilizá-la. Não vai chegar a esse ponto, Lady Gwendoline. Antes que se dê conta, a guerra estará terminada e elas voltarão para o lugar de onde vieram. Dolly não fazia a menor ideia se isso era verdade. Por ela, esperava que, não fosse, a casa grande ficava muito silenciosa à noite, e que tias outras eram divertidas. No entanto, era o que deveria dizer, especialmente se a velha senhora estava tão preocupada. Coitada, devia ser terrível perder sua alma gêmea. Dolly não podia imaginar a vida sem sua. Lady Gwendoline deixou-se cair contra seu travesseiro. O virulento ataque contra os clubes noturnos e seus males, sua rica imaginação sobre o comportamento babilônico que devia ocorrer lá dentro, as recordações de sua irmã e a ameaça de fornicação sob seu teto, tudo isso havia cobrado seu preço. Ela estava cansada e abatida, tão amarfanhada quanto o balão de barragem que caíra sobre Notting Hill no outro dia. Pronto, Lady Gwendoline, Dolly disse. Veja este delicioso caramelo que encontrei. Vamos colocá-lo na boca e vou ajeitá-la para um bom descanso, está bem? Está bem, então, ela resmungou traço, mas só 1 hora mais ou menos, Dorothy. Não me deixe dormir até depois das 3, não quero perder nosso jogo de cartas. Nem pensar, Dolly disse, colocando a bala através dos lábios franzidos da patroa. Enquanto a velha dama chupava a bala furiosamente, Dolly foi até a janela para cerrar as cortinas. Sua atenção recaiu, ao soltar as braçadeiras que prendiam as cortinas, no casal do outro lado da rua, e o que ela viu fez seu coração dar um salto. Vivien estava lá novamente. Sentada à sua escrivaninha por trás da janela cruzada com fita adesiva, imóvel como uma estátua, exceto pelos dedos de uma das mãos, torcendo a ponta de seu longo colar de pérolas. Dolly acenou ansiosamente, querendo que a outra mulher a visse e acenasse de volta, mas ela não o fez, estava imersa em seus pensamentos. Dorothy? Dolly piscou. Vivien, escrito como Vivien Leigh, que sorte a dela, era provavelmente a mulher mais bela que já vira.
Seu rosto tinha a forma de um coração, cabelos castanho escuros brilhantes, lábios cheios e bem delineados, pintados de vermelho vivo. Seus olhos eram grandes e afastados, emoldurados por sobrancelhas dramaticamente desenhadas, exatamente como as de Rita Hayworth Jane Tierney, mas era mais do que isso que a tornava linda. Não eram as saias e blusas finas e elegantes que usava, era a maneira como as usava, de um modo natural, descontraído. Eram os colares de pérolas tão casualmente pendurados no pescoço, o Bentley marrom que costumava dirigir antes de ser doado, como um par extra de botas ao serviço de ambulâncias da guerra. Era a história trágica que Dolly ouvira a conta-gotas, a criança órfã, criada por um tio, casada com um escritor rico e bem apessoado chamado Henry Jenkins, que tinha um cargo importante no Ministério das Informações. Dorothy, venha ajeitar minhas cobertas e pegue minha máscara de dormir. Normalmente, Dolly se sentiria um pouco invejosa por ter uma mulher com tal discrição vivendo tão perto, mas com Vivien era diferente. Durante toda a sua vida, Dolly ansiara por uma amiga como Vivien. Alguém que realmente a compreendesse, não como a estúpida Caitlin ou Tolly Frivolacti, alguém com quem ela poderia passear de braços dados pela Bond Street, elegantes e alegres, enquanto as pessoas se viravam para olhar para elas, sussurrando por trás das mãos sobre as beldades de longas pernas e cabelos escuros, seu charme descontraído. E agora, finalmente, ela encontrara Vivien. Desde a primeira vez em que se cruzaram na rua, quando seus olhos se encontraram e trocaram aquele sorriso, sigiloso, intencional, cúmplice, ficara claro para ambas que formavam um par e estavam destinadas a ser grandes amigas. Dorothy. Dolly sobressaltou-se e virou-se da janela. Lady Gwendoline conseguira se transformar num amontoado incrível de chifão roxo em travesseiros de penas, e olhava de cara feia, o rosto vermelho, do meio da confusão. Não consigo encontrar minha máscara de dormir em lugar algum. Bem, vamos ver se podemos encontrá-la, Dolly disse, lançando mais um olhar para Vivien, antes de cerrar as cortinas. Após uma breve, mas bem-sucedida busca, a máscara foi descoberta, achatada e quente sob a substancial coxa esquerda de Lady Gwendoline. Dolly removeu seu turbante prateado e colocou-o em cima do busto de mármore sobre a cômoda, em seguida passou a máscara de cetim pela cabeça da patroa. Cuidado, Lady Gwendoline repreendeu asperamente. Vai tampar minha respiração se colocá-la assim sobre o meu nariz. Oh, meu Deus, Dolly disse. Não queremos que isso aconteça, não é? Lady Gwendoline limpou ruidosamente a garganta. A velha dama deixou a cabeça afundar tão para trás nos travesseiros que seu rosto pareceu flutuar acima do resto do corpo, uma ilha em um mar de pregas de pele. 75 anos, todos eles longos, e o que me resta? Abandonada, pela pessoa mais íntima e mais querida, minha companheira mais próxima, uma jovem que recebe dinheiro em troca de seu trabalho comigo. Ora, vamos, Dolly disse, como se falasse a uma criança almoada a traço. Que conversa é essa sobre trabalho? Não deve nem brincar com isso, Lady Gwendoline. Sabe que eu cuidaria da senhora mesmo que não recebesse um tostão. Sim, sim, resmungou a velha senhora. Bem, chega de conversa fiada. Ela puxou as cobertas de Lady Gwendoline bem para cima. A velha senhora ajustou os queixos sobre as bordas de fita de cetim e disse, sabe o que eu deveria fazer? O que, Lady Gwendoline? Eu devia deixar tudo para você. Isso ensinaria uma lição ao meu traiçoeiro sobrinho. Igual ao pai, aquele rapaz, disposto a roubar tudo o que mais preso. Estou realmente pensando em chamar meu advogado e tornar isso oficial. Na verdade, nada havia a dizer diante de tais comentários. Certamente, era estimulante saber que Lady Gwendoline a tinha em tão alta estima, mas mostrar-se satisfeita teria sido terrivelmente rude. Transbordante de orgulho e prazer, Dolly virou-se e ocupou-se em ajeitar o turbante da velha senhora. Foi o Dr. Rufus quem primeiro alertou Dolly para as intenções de Lady Gwendoline. Estavam em um de seus almoços algumas semanas antes e, após uma longa conversa sobre a vida social de Dolly quanto a namorados, Dorothy. Sem dúvida, uma jovem como você deve ter dezenas de rapazes perseguindo-a pelo quarteirão, não? Quer um conselho? Procure um sujeito mais velho, um profissional, alguém que possa lhe dar tudo que você merece. Ele lhe perguntara sobre a vida em Camden Grove. Quando ela lhe disse que achava que tudo estava indo bem, ele girara seu uísque no copo, fazendo as pedras de gelo tilintar, e piscara o olho para ela. Mais do que bem, pelo que ouvi dizer.
Recebi uma carta do velho peregrino Yosei na semana passada. Ele escreveu dizendo que sua tia gostava tanto da minha garota, como ele disse. Com isso, o Dr. Rufus pareceu devagar em seus próprios pensamentos, antes de se lembrar de onde havia parado e continuar traço, que ele estava preocupado com sua herança. Ele estava terrivelmente aborrecido comigo por ter colocado você no caminho da tia. Ele riu, mas Dolly conseguiu apenas esboçar um sorriso pensativo. Ela continuou a pensar sobre o que ele dissera pelo resto do dia e durante toda a semana seguinte. O fato é que, aquilo que o Dr. Rufus dissera era verdade. Após um começo difícil, Lady Gwendoline, com grande reputação, inclusive, segundo ela própria, de menosprezar todos os seres humanos, se apegara muito à sua jovem companheira. O que só vinha em benefício de Dorothy. Só era uma pena que Dolly tivesse que pagar um preço tão alto pelo afeto de sua patroa. O telefonema veio em novembro, a cozinheira atendera, e chamara Dorothy, dizendo que a chamada era para ela. Era doloroso se lembrar agora, mas Dolly ficara tão empolgada de ser requisitada ao telefone em uma casa tão grandiosa, que desceu as escadas correndo, agarrou o receptor e atendeu com seu tom de voz mais pomposo. Alô? É Dorothy Smithson quem fala. Então, ela ouvira a Sra. Potter, a amiga de sua mãe da casa ao lado em Coventry, gritando na linha que sua família estava morta. Todos eles, estão todos mortos. Uma bomba incendiária, não houve tempo de fugir para o Andy. Um abismo se abriu dentro de Dolly naquele momento, parecia que o estômago se desfizera, deixando uma grande e vertiginosa esfera de choque, perde temor em seu lugar. Ela largara o telefone e ficara ali parada no imenso hall de entrada do número 7 de Campden Grove, sentindo-se infinitamente pequena e solitária, à mercê da próxima rajada de vento que soprasse. Todas as partes de Dolly, as lembranças que tinha das diferentes instâncias de sua vida, pareceram-lhe um maço de cartas de baralho caindo fora de ordem, as imagens já se desbotando, desaparecendo. A cozinheira entrou nesse momento e disse bom dia. Dolly teve vontade de gritar que não era um bom dia de modo algum, que tudo havia mudado. A estúpida garota não podia ver isso. Mas não o fez. Ela devolveu o sorriso e respondeu bom dia, depois subiu a escada para onde Lady Gwendoline fazia soar o seu sino de prata furiosamente e tateava ao seu redor, em busca dos óculos que havia perdido. No começo, Dolly não falou a ninguém a respeito de sua família, nem mesmo a Jimmy, que soubera da notícia, é claro, e estava desesperado para consolá-la. Quando ela lhe disse que estava bem, que havia uma guerra em andamento e que todo mundo devia sofrer suas perdas, ele achou que ela estava sendo corajosa, mas não era coragem que mantinha Dolly em silêncio. Seus sentimentos eram tão complicados, as lembranças da maneira como ela deixara sua casa tão recentes, que simplesmente lhe parecia melhor não começar a falar, por medo do que pudesse dizer e de como pudesse se sentir. Ela não vira mais nenhum dos seus pais desde que fora para Londres. O pai a proibira de fazer contato com eles, a não ser que fosse para dizer que ela iria começar a se comportar adequadamente, mas sua mãe escrevera cartas em segredo, regularmente, se não amorosamente, a mais recente insinuando uma viagem a Londres para ver por si mesma a casa imponente e a grande dama sobre as quais você sempre escreve. Mas era tarde demais para tudo isso agora. Sua mãe jamais conheceria Lady Gwendoline, nem pisaria no número 7 de Campden Grove, nem veria o grande sucesso que Dolly fizera de sua vida. Quanto ao pobre Cuthbert, Dolly mal podia pensar nele. Lembrava-se de sua última carta também, cada palavra que ele escrevera, a maneira como descrevera com grande detalhe o abrigo Andersen, o Andy, que estavam construindo no quintal, as fotos de Spitfires e Hurricanes que ele colecionara para decorar o interior, o que ele planejava fazer com os pilotos alemães que capturasse. Ele estava tão orgulhoso e iludido, tão empolgado com a parte que iria desempenhar na guerra, era tão gorducho e desajeitado, um bebê tão alegre, agora ele se fora. E a tristeza que Dolly sentia, a solidão em saber que era órfã agora eram tão imensas que ela não via saída se não dedicar-se ao trabalho que estava fazendo por Lady Gwendoline e não tocar mais no assunto. Até que um dia, quando a velha mulher arengava sobre a bela voz que tinha quando era jovem, Dolly pensou em sua mãe e na caixa azul que ela havia guardado, escondida, na garagem, embaixo da bomba de pneu de seu pai, cheia de sonhos e lembranças que agora não eram mais do que escombros, e ela caiu em prantos, bem ali, ao pé da cama da grande dama, a lixa de unhas na mão. O que foi? Lady Gwendoline perguntara,
a boquinha abrindo-se para registrar o mesmo choque que ela teria sentido se Dolly tivesse tirado as roupas e começado a dançar pelo quarto. Pega em um raro momento de descuido, Dolly contara tudo a Lady Gwendoline. Sua mãe, seu pai e Cuthbert, como eles eram, o que costumavam dizer, às vezes em que quase enlouqueceram, como sua mãe tentava escovar seus cabelos e deixá-los bem arrumados, e como Dolly resistia, às viagens para o balneário, o cricket e o jumento. Finalmente, Dolly recontou a maneira como se precipitara para fora de casa, quase não parando quando sua mãe gritara por ela. Janice Smithon, que preferia ficar sem comida, erguer sua voz ao alcance dos ouvidos dos vizinhos, e saíra correndo em sua direção, brandindo o livro que havia comprado para Dolly como um presente de despedida. Lady Gwendoline limpou ruidosamente a garganta quando Dolly terminou de falar. É doloroso, é claro, mas você não é a primeira a perder a família. Eu sei. Dolly inspirou fundo. O quarto parecia ressoar com o eco de sua própria voz de momentos antes, e ela se perguntou se não estaria prestes a ser despedida. Lady Gwendoline não gostava de explosões de sentimentalismo, a não ser as suas próprias. Quando Annie Penny foi tirada de mim, eu achei que ia morrer. Dolly balançou a cabeça, ainda esperando a guilhotina cair. Mas você é, jovem, você vai se recuperar. Veja aquela do outro lado da rua. Era verdade, a vida de Vivien se transformara em rosas no final, mas havia algumas diferenças marcantes entre elas. Mas um tio rico acolheu, Dolly disse serenamente. Ela é uma herdeira, casada com um famoso escritor. Ao passo que ela mordeu o lábio inferior, esforçando-se para não irromper em lágrimas outra vez. Bem, você não está inteiramente sozinha, não é, tolinha? Lady Gwendoline havia estendido a mão com seu saco de balas e pela primeira vez oferecia uma a Dolly. Levou alguns instantes para Dorothy perceber o que a velha senhora estava sugerindo, mas, quando fez, Dolly havia enfiado a mão no saco de balas e retirado um confeito vermelho e verde. Manteve-o na mão, os dedos fechados, ciente de que se derretia em sua palma quente. Dolly conseguiu emitir um solene sussurro, eu tenho a senhora. Lady Gwendoline fungou e desviou o olhar. Temos uma outra, imagino, disse, numa voz que a emoção inesperada a tornara esganiçada. Dolly chegou ao seu quarto e adicionou o exemplar mais recente de tila de a pilha dos anteriores. Mais tarde, daria uma olhada mais cuidadosa e recortaria as melhores fotos para colar em seu livro de ideias, mas no momento tinha coisas mais importantes a fazer. Abaixou-se no chão e começou a procurar embaixo da cama pela banana que estava guardando ali desde que o Sr. Hoskins, da mercearia, a encontrara para ela sob o balcão, na terça-feira. Cantarolando baixinho consigo mesma, saiu de novo, furtivamente, pelo corredor. Na verdade, não havia absolutamente nenhum motivo para se esconder. Kitty e as outras estavam ocupadas em suas máquinas de escrever no departamento de guerra. A cozinheira estava na fila do açougue, mal-humorada e armada com um punhado de cupons de racionamento de comida, e Lady Gwendoline roncava tranquilamente em sua cama, mas era muito mais divertido arrastar-se furtivamente do que caminhar normalmente. Especialmente quando tinha uma hora inteira de liberdade pela frente. Subiu a escada depressa, pegou a pequena chave que mandara fazer e entrou no quarto de vestir de Lady Gwendoline. Não o quartinho apertado onde Dolly selecionava uma veste flutuante toda manhã para cobrir o volumoso corpo da grande dama. Não, nada disso. O quarto de vestir era um grandioso cômodo onde ficavam guardados incontáveis vestidos, sapatos, casacos e chapéus, do tipo que Dolly raramente vislumbrara fora das páginas de colunas sociais. Sedas e peles penduradas lado a lado em enormes armários abertos, e pares de pequenos sapatos de cetim feitos sob medida, cuidadosamente enfileirados sobre grandes prateleiras. As caixas redondas de chapéus, ostentando orgulhosamente os nomes de famosos chapeleiros de Mayfair, Schiaparelli, Coco Chanel, Rose e Valois Traço, empilhadas em direção ao teto em colunas tão altas que uma delicada escadinha branca fora providenciada para permitir alcançar e retirar uma caixa. No espaço avançado da janela em arco, com suas suntuosas cortinas de veludo que roçavam o carpete, agora sempre cerradas por causa dos aviões alemães, uma mesa de pés torneados sustentava um espelho oval, um jogo de escovas de prata e muitas fotografias em ricas molduras. Cada qual retratava um par de jovens mulheres, Penelope e Gwendoline Caldicott, a maioria era de retratos oficiais, com o nome do estúdio em letras cursivas no canto inferior,
mas algumas haviam sido tiradas inesperadamente quando participavam de uma outra festa da alta sociedade. Havia uma fotografia em particular que sempre chamava a atenção de Dolly. As duas irmãs Caldecott eram mais velhas ali, 35 anos no mínimo, e tinham sido fotografadas por Cecil Beaton em uma imponente escadaria em espiral. Lady Gwendoline estava de pé com uma das mãos abaixo do quadril, fitando a câmera, enquanto sua irmã olhava para alguma coisa, ou alguém, fora da imagem. A fotografia fora tirada na festa em que Penelope se apaixonara, na noite em que o mundo de sua irmã desmoronara. Pobre Lady Gwendoline, ela não tinha como saber que a sua vida estava destinada a mudar naquela noite. E ela estava muito bonita, era impossível acreditar que a mulher idosa lá em cima já havia sido tão jovem e atraente. Dolly, provavelmente como todos os jovens, não imaginava nem por um segundo que mesmo o destino estava à sua espera, provava, ela pensava tristemente, que a perda e a traição podiam fazer a uma pessoa, envenenando-a por dentro, mas também por fora. O vestido de noite que Lady Gwendoline usava na fotografia era de cetim brilhante, de cor escura e corte enviesado, de modo que se ajustava e realçava as suas curvas. Dolly vasculhara os armários de cima a baixo, até que finalmente o encontrara, dobrado em um cabide entre inúmeros outros. Ficou encantada, ao descobrir que ele era vermelho escuro, sem dúvida a mais magnífica de todas as cores. Foi o primeiro vestido de Lady Gwendoline que ela provara, mas certamente não o último. Não, antes de Kitty e as outras chegarem, quando podia fazer o que quisesse em suas noites em Campden Grove, Dolly passara muito tempo ali em cima, uma cadeira enfiada embaixo da maçaneta enquanto ela se despia e brincava de se vestir a rigor. Às vezes, sentava-se à mesa de pés torneados, empoando o colo nu com nuvens de talco, escolhendo broches de brilhantes nas gavetas e penteando os cabelos com a escova de cerdas de javali, o que ela não daria para ter uma escova assim, com seu próprio nome, Dorothy, gravado no dorso. Hoje, entretanto, não havia tempo para tudo isso. Dolly sentou-se de pernas cruzadas no canapé, de veludo sob o candelabro e começou a descascar sua banana. Fechou os olhos quando deu a primeira mordida, deixando escapar um suspiro de suprema satisfação. Era verdade, os frutos proibidos, ou ao menos severamente racionados, eram os melhores. Ela comeu toda a fruta, apreciando cada bocado, depois estendeu a casca delicadamente ao seu lado no assento. Agradavelmente saciada, Dolly limpou rapidamente as mãos e começou a trabalhar. Fizera uma promessa a Vivien e pretendia cumpri-la. Ajoelhada junto à fileira de vestidos balançando-se em seus cabides, ela retirou a caixa de chapéu de onde a escondera. No dia anterior, ela encaixara o elegante chapéu de veludo com outro e usara a caixa vazia para abrigar a pequena pilha de roupas que reunira desde então. Era o tipo de coisa que Dolly imaginava que teria feito por sua própria mãe se tudo tivesse sido diferente. Ela aderira recentemente ao Serviço Voluntário Feminino, o Women's Voluntary Service, WVS, e estava coletando roupas e acessórios usados, a serem consertados, lavados e doados, e Dolly estava ansiosa para fazer a sua parte. Na verdade, queria surpreendê-los com sua contribuição e, no processo, ajudar Vivien, que estava organizando a iniciativa. Na última reunião, tinha havido uma discussão acalorada sobre toda a miscelânea que era necessária agora que os ataques aéreos haviam aumentado, ataduras, brinquedos para crianças sem teto, pijamas de hospital para os soldados, e Dolly ofereceu-se para levar um lote de roupas descartadas para serem cortadas e transformadas segundo as necessidades. Na verdade, enquanto as mais velhas implicavam mais com as outras sobre quem seria a melhor costureira e que molde deveriam usar para as bonecas de pano, Dolly e Vivien, às vezes, parecia que eram os únicos membros com menos de 100 anos, trocaram um olhar divertido e silenciosamente prosseguiram com o resto dos afazeres, murmurando uma com a outra quando precisavam de mais linha ou de outro pedaço de pano, tentando ignorar a tagarelice ao redor delas. Fora maravilhoso passar um tempo juntas assim. Era uma das razões principais que levaram Dolly a se alistar no WVS, isso e a esperança de que a Agência Nacional de Empregos não a recrutasse para algum trabalho horroroso como equipamentos de guerra. Com o recente apego de Lady Gwendoline, ela se recusava a abrir mão de Dolly por mais de um domingo por mês, e o horário apertado de Vivien como a esposa e voluntária perfeitas, era praticamente impossível se verem de outra forma. Dolly trabalhava depressa e inspecionava uma blusa um tanto insípida,
tentando decidir se a etiqueta de ou na costura deveria merecer uma moratória da reencarnação como uma faixa de atadura, quando um barulho no térreo sobressaltou. A porta bateu com estrondo, prontamente seguido pelo berro da cozinheira chamando a jovem que às vezes vinha à tarde para ajudá-la com a limpeza. Dolly olhou para o relógio na parede. Eram quase 3 horas e, portanto, hora de acordar a ursa dorminhoca. Ela fechou a caixa de chapéu e escondeu-a no fundo do armário, alisou a saia e preparou-se para mais uma tarde jogando cartas. Outra carta do Sr. Jimmy, Kitty disse, sacudindo-a para Dolly quando ela entrou na sala de estar naquela noite. Ela estava sentada na chaise longue com as pernas cruzadas, enquanto Betty e Susan folheavam um velho exemplar da revista Vogue ao seu lado. Fazia meses que elas haviam tirado o grande piano do caminho, para horror da cozinheira, e a quarta jovem, Louisa, vestida apenas em roupas de baixo, empenhava-se em uma série de complicados exercícios de ginástica no tapete bessarabiano. Dolly acendeu um cigarro e dobrou as pernas sob o corpo na velha poltrona de couro, de encosto alto com abas. As outras sempre deixavam a poltrona de couro para Dolly. Nunca nenhuma delas disse isso abertamente, mas sua posição como companheira de ladigo em Dolly conferia-lhe certo status na casa. Não importava que Dorothy só tivesse vivido em Campden Grove 7 por 1 ou 2 meses a mais do que as outras jovens, elas sempre se voltavam para Dolly, fazendo-lhe todo tipo de perguntas sobre como funcionava o ambiente doméstico e se elas podiam explorar o pequeno jardim interno, os aposentos dos criados e a cozinha. No começo, tudo aquilo divertia Dolly, mas agora não podia imaginar por quê. Parecia absolutamente a maneira certa das garotas agirem. Com um cigarro nos lábios, ela rasgou o envelope. A carta era breve, escrita, dizia, enquanto ele estava em pé em um trem de tropas lotado, espremido como sardinha em lata, e ela passou os olhos pelos rabiscos, procurando as partes importantes. Ele andara fotografando os danos da guerra em algum lugar ao norte da Inglaterra, agora estava de volta a Londres por alguns dias e desesperado para vê-la. Ela estaria livre no sábado à noite. Dolly teve vontade de soltar um gritinho. Vendo o sorriso estampado no rosto de Dorothy, Kitty disse, vamos, conte-nos o que ele diz. Dolly manteve os olhos desviados. A carta não era nem um pouco interessante, mas não fazia mal deixar que as garotas pensassem que era, especialmente Kitty, que estava sempre lhes contando os detalhes mais fantásticos de sua última conquista. É pessoal, ela disse, finalmente, acrescentando, de quebra, um sorriso enigmático. Desmancha prazeres. Kitty fez um beicinho de protesto. Guardando um bonito piloto da RAF só para você. Quando é que vamos conhecê-lo? Pois é, Lois entrou na conversa, as mãos nos quadris, enquanto se dobrava para a frente a partir da cintura. Trago aqui uma noite dessas para que a gente possa ver se ele é o cara certo para a nossa dor. Dolly olhou para o busto arquejante de Louisa, enquanto ela arremetia os quadris de um lado ao outro. Não conseguia se lembrar exatamente de como as garotas ficaram com a impressão de que o Jimmy era piloto da RAF, uma confusão que ocorrera muitos meses atrás e que Dolly não fizera questão de consertar na ocasião. Agora, parecia tarde demais. Sinto muito, meninas, ela disse, dobrando a carta ao meio. Ele está ocupado demais no momento, voando em missões secretas, assuntos de guerra. Na verdade, não tenho liberdade de dar os detalhes. E mesmo que ele não estivesse, vocês conhecem as regras. Ora, vamos, disse Kitty traço. A velha rabugenta nunca vai ficar sabendo. Ela não vem aqui embaixo desde que as carruagens puxadas a cavalo saíram de moda, e é claro que nenhuma de nós vai contar a ela. Ela sabe mais do que vocês pensam, Dolly disse. Além do mais, ela confia em mim, sou o mais próximo que tem de uma família. Ela me demitiria se sequer suspeitasse que eu estava saindo com alguém. Seria tão grave assim? Kitty disse. Você poderia vir trabalhar com a gente. Um sorriso e meu supervisor admitiria você na mesma hora. Ele é um pouco depravado, mas um sujeito muito divertido quando você descobre como manejá-lo. Ah, sim, disseram Betty e Susan, que tinham uma maneira curiosa de falar em uníssono. Elas levantaram os olhos de sua revista. Venha trabalhar com a gente. E abrir mão das minhas descomposturas diárias. Acho que não. Kitty riu. Você é louca, Doll. Louca ou corajosa, não sei bem. Dolly deu de ombros. Ela certamente não iria discutir suas razões para permanecer no emprego com uma linguaruda como Kitty. Em vez disso, pegou o livro que estava lendo. Estava na mesinha de canto,
onde o deixara na noite anterior. O livro era novo, o primeiro que possuía, exceto pelo exemplar nunca lido de O Livro de Administração Doméstica da Sra. Benton que sua mãe enfiara esperançosamente em suas mãos. Fora especialmente a Charing Cross, roar em um de seus domingos de folga e o comprara em uma livraria de lá. A musa relutante. Kitty inclinou-se para a frente para ler o título. Você já não leu esse? 2 vezes, na verdade. É tão bom assim? É, sim. Kitty torceu o belo narizinho. Não sou uma grande leitora. Não. Dolly também não era, geralmente não, mas Kitty não precisava saber disso. Henry Jenkins. Esse nome é familiar. Ora, não é o sujeito do outro lado da rua. Dolly abanou levemente a mão com o cigarro. Acho que ele mora em algum lugar por aqui. Claro, essa era de fato a razão por ter escolhido o livro. Depois que Ladigo e Dolly deixara escapar que Henry Jenkins era conhecido nos círculos literários por inserir muitos fatos reais em sua ficção, sei de um conhecido que ficou furioso ao descobrir sua roupa suja lavada em público. Ameaçou processá-lo, mas morreu antes de ter a oportunidade, propenso a acidentes, exatamente como o pai. Sorte de Jenkins, a curiosidade de Dolly consumira. Após uma cuidadosa conversa com o livreiro, ela concluiu que a musa relutante era sobre um caso de amor entre um atraente escritor e sua mulher muito mais nova, e ansiosamente entregara suas preciosas economias. Depois disso, Dolly passara uma deliciosa semana com os olhos fixos naquela janela para o casamento de Jenkins, tomando conhecimento de todo tipo de detalhe que ela jamais ousaria perguntar diretamente a Vivien. Um sujeito incrivelmente atraente, Louisa disse, agora deitada de bruços no tapete, arqueando a coluna como uma cobra para piscar os olhos para Dolly. Casado com aquela mulher de cabelos escuros, a que anda por aí como se tivesse um cabo de vassoura enfiado no... Betty e Susan exclamaram, de olhos arregalados. Ela. Garota de sorte, Kitty disse. Daria tudo para ter um marido como ele. Já viu como ele olha para ela? Como se ela fosse a perfeição em pessoa e ele não pudesse acreditar na própria sorte. Eu não me importaria se ele olhasse na minha direção, Louisa disse. Como será que uma garota conhece um homem como ele? Dolly sabia a resposta para isso, como Vivien conhecera Henry. Estava bem ali no livro, mas ela não disse nada. Vivien era sua amiga. Discutir sua vida pessoal dessa forma, saber que as outras também haviam notado, que especulavam, imaginavam e tiravam suas próprias conclusões, faziam as orelhas de Dolly arder de indignação. Era como se algo que lhe pertencesse, algo precioso e particular pelo qual tivesse grande consideração, estivesse sendo remexido como uma caixa de roupas doadas para reaproveitamento. Ouvi dizer que ela não está muito bem, Louisa disse é por isso que ele não tira os olhos dela. Kitty zombou. Ela não me parece nem um pouco doente. Muito ao contrário. Eu a vi, apresentando-se para o seu turno na cantina do WVS na Church Street, uma noite quando eu voltava para casa. Abaixou a voz e as outras se inclinaram mais perto para ouvi-la. Ouvi dizer que é porque ela é que gosta de arrastar a asa. Betty e Susan exclamaram juntas. Um amante, não notaram como é cuidadosa. Kitty continuou, para a extasiada plateia. Sempre o recebendo à porta. Quando ele chega em casa, muito bem vestido e colocando um copo de uísque na mão dele. Por favor. Isso não é amor. É consciência culpada. Marquem as minhas palavras, essa mulher está escondendo alguma coisa, e acho que todas nós sabemos o que é. Dolly ouviu o máximo que pôde aguentar. Na realidade, viu-se concordando plenamente com Ladigo e Dolly. Quanto mais cedo as garotas deixassem Campden Grove 7, melhor. Elas sem dúvida eram um bando de bisbilhoteiras. Já é essa hora. Ela disse, fechando o livro com estrépito. Vou tomar meu banho. Dolly esperou até a água atingir a linha de 12 centímetros e fechou a torneira com o pé. Enfiou o dedão no bico da torneira para fazê-la parar de pingar. Sabia que devia chamar alguém para consertá-la, mas quem restara hoje em dia para fazer consertos? Os encanadores estavam ocupados demais apagando incêndios e fechando os canos principais da rede de abastecimento de água que tinham sido explodidos pelas bombas para se preocuparem com uma torneira pingando. Além do mais, ela sempre parecia acabar parando sozinha. Ela recostou a nuca nua na borda fria da banheira e ajeitou-se para que os grampos e rolinhos do cabelo não machucassem seu couro cabeludo. Havia amarrado tudo para cima com um lenço de pescoço para que o vapor não deixasse seus cabelos escorridos. Uma ilusão, é claro,
Dolly não se lembrava da última vez que tomara um banho fumegante. Ela pestanejou para o teto quando acordes de música dançante fluíram do rádio no andar de baixo e chegaram até ali em cima. Era realmente um belo cômodo, azulejos em preto e branco, muitos cromados. O asqueroso sobrinho de Lady Gwendoline, Peregrine, teria um ataque apoplético se visse as cordas atravessadas pelo banheiro com calcinhas, sutiãs e meias compridas penduradas para secar. A ideia, de certa forma, agradou Dolly. Ela se esticou para fora da banheira e pegou um cigarro em uma das mãos, a musa relutante na outra. Mantendo ambas fora d'água, não era difícil. 12 centímetros não eram muita coisa. Ela folheou as páginas até encontrar a cena que procurava. Humphrey, o escritor inteligente, mas infeliz, foi convidado pelo antigo diretor de sua escola para retornar e dar uma palestra para os rapazes sobre literatura, seguida de um jantar na residência particular de seu mestre. Ele acabara de pedir licença e sair da mesa, deixando a residência para caminhar, novamente pelo jardim que escurecia, até o lugar onde estacionar o carro. Pensava sobre o rumo que sua vida havia tomado, sobre os arrependimentos que adquirira e sobre a cruel e inexorável passagem do tempo. Quando chega ao velho lago da propriedade e algo chama sua atenção, Humphrey reduziu a luz de sua lanterna e parou onde estava, imóvel e silencioso nas sombras da casa de banhos. Na clareira próxima, à margem do lago, lanternas de vidro haviam sido penduradas nos galhos e velas bruxuleavam no ar quente da noite. Uma jovem no limiar da vida adulta estava de pé entre elas, com os pés descalços e apenas o mais simples dos vestidos de verão roçando nos joelhos. Seus cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros e o luar tocava a cena, lançando prata em seu perfil. Humphrey podia ver que seus lábios estavam se movendo, como se recitasse baixinho os versos de um poema. Seu rosto era perfeito, olhos puxados, sobrancelhas arqueadas, lábios bem delineados, e no entanto foram suas mãos que o hipnotizaram. Enquanto o resto de seu corpo permanecia absolutamente imóvel, seus dedos moviam-se à sua frente, os movimentos curtos, mas graciosos, de uma pessoa tecendo fios invisíveis. Humphrey não ficaria surpreso se ela estivesse enviando instruções ao sol e à lua. Ele conhecera outras mulheres, belas mulheres, que bajulavam e seduziam, mas esta jovem era diferente. Havia beleza em sua concentração, uma pureza de propósito que o fazia lembrar a inocência de uma criança, embora ela fosse sem dúvida alguma uma mulher. Vê-la naquele ambiente natural, observar a fluidez de seu corpo, a impetuosidade, o romantismo em seu rosto, encantaram-no. Humphrey saiu das sombras. A jovem viu, mas não se sobressaltou. Sorriu como se estivesse à espera dele e indicou o lago ondulante. Há algo mágico em nadar ao luar, não acha? Era o final de um capítulo e o final de seu cigarro, e Dolly desfez-se dos dois. A água estava esfriando e ela queria se lavar antes que esfriasse de uma vez. Ensaboou os braços pensativamente, perguntando-se, enquanto se enxaguava, se era assim que Jimmy se sentia a seu respeito. Dolly saiu da banheira e puxou uma toalha. Avistou-se inesperadamente no espelho e parou, imóvel, tentando imaginar o que um estranho via quando olhava para ela. Cabelos castanhos, olhos castanhos, não muito juntos, graças a Deus, um nariz um pouco atrevido. Ela sabia que era bonita, sabia disso desde que tinha 11 anos e o carteiro começou a agir estranhamente quando a via na rua, mas sua beleza seria de um tipo diferente da beleza de Vivien. Um homem como Henry Jenkins teria parado, fascinado, para vê-la sussurrando ao luar. Porque, obviamente, Viola era Vivien. À parte as semelhanças biográficas, havia a descrição da jovem parada ao luar, à beira do lago, os lábios curvos, os olhos puxados, a maneira como olhava tão fixa e intensamente para algo que ninguém mais conseguia ver. Ora, isso poderia ter sido escrito a partir da visão que Dolly tinha de Vivien da janela de Lady Gwendoline. Aproximou-se do espelho. Podia ouvir a própria respiração no silêncio do banheiro. Imaginava como deveria ter sido para Vivien saber que causara tal impressão em um homem como Henry Jenkins, mais velho, mais experiente, e com entrada livre nos melhores círculos literários e sociais. Ela devia ter se sentido uma verdadeira princesa quando ele lhe propôs casamento, quando ele a arrebatou da monotonia de sua existência normal e a levou de volta a Londres, para uma vida em que ela desabrocharia de uma jovem em estado bruto a uma beldade perfumada com Chanel número 5, adornada de pérolas, ofuscando a todos pelo braço de seu marido, conforme o casal circulava pelos mais glamurosos clubes e restaurantes, bajulado por seus admiradores.
Essa era a Vivian que Dolly conhecia, e, achava, aquela com quem mais se parecia. Batidas na porta. Tem alguém vivo aí dentro? A voz de Kitty do outro lado da porta do banheiro pegou Dolly de surpresa. Só um minuto, ela respondeu. Oh, ótimo, você está aí dentro. Estava começando a pensar que pudesse ter se afogado. Não. Vai demorar muito. Não. Só que já são mais de 9h30, e eu vou me encontrar com um magnífico piloto no Caribbean Club. Veio de beijinho para passar a noite. Você quer ir dançar? Ele disse que vai levar alguns amigos. Um deles perguntou especialmente a seu respeito. Esta noite, não. Você me ouviu dizer pilotos, belos e corajosos heróis? Eu já tenho um desses, lembra-se? Além do mais, tenho um turno na cantina do WVS. Sem dúvida, as viúvas, virgens e solteironas podem se virar sem você por uma noite, não? Dolly não respondeu e, após alguns instantes, Kitty disse, bem, se você tem certeza. Louise está doida para tomar seu lugar. Como se ela pudesse. Dolly pensou. Divirtam-se, ela gritou de dentro do banheiro. Em seguida, esperou até os passos de Kitty se afastarem no corredor. Somente quando ouviu Kitty descendo as escadas, foi que desfez o nó do lenço e tirou dos cabelos. Sabia que teria que prendê-los outra vez mais tarde, mas não tinha importância. Começou a retirar os rolinhos, jogando-os na pia vazia. Após ter retirado todos eles, penteou os cabelos com os dedos, puxando-os para baixo em ondas suaves sobre os ombros. Pronto. Virou a cabeça de um lado para outro, começou a sussurrar baixinho. Dolly não sabia nenhum poema de cor, mas achou que a letra de Chattanooga Show poderia servir. Ergueu as mãos e moveu os dedos à sua frente, como se estivesse tecendo fios invisíveis. Dolly sorriu ligeiramente diante de sua imagem no espelho. Ela se parecia exatamente como a Viola do livro.